Oi! Hoje eu tô aqui pra compartilhar com vocês todos os livros que eu li recentemente. Faz um bom tempo que eu não trago essa atualização aqui, então vai ser um vídeo um pouquinho mais extenso, com vários livros que eu quero compartilhar. Nas últimas semanas, eu até postei nas redes sociais, eu estive num ritmo de leitura muito bom. Os livros que eu escolhi pra maratona foram excelentes. Eu li muita coisa 5 estrelas, eu li muita coisa favoritada. Eu tenho muitos candidatos aqui também a melhores livros do ano. Eu não sei o real que eu vou fazer quando chegar em dezembro, porque esse ano tá tendo muita coisa boa, graças a Deus, né? Tá tendo muito livro bom. Mas eu também li algumas bombas, né? Pra não perder o costume, eu também abandonei uns 2 livros aí, que a gente vai conversar sobre eles daqui a pouco. Mas antes da gente começar, não deixe de se inscrever nesse canal se você não é inscrito. Ativa o sininho pra receber notificação de todos os vídeos novos. Sempre que tiver alguma coisa, assistir na primeira hora ajuda demais o produtor de conteúdo. Isso com qualquer canal que você gosta. Se você assiste o vídeo assim que ele sai, é muito melhor pra gente em questão de AdSense, enfim, isso que ajuda a gente a conseguir também trabalhar com o canal. Me ajuda, por favor, a chegar também nos 200 mil, compartilha com seus amigos, compartilha no WhatsApp, nas suas redes sociais, posta lá no storyzinhos que você tá vendo o vídeo meu, me marca lá também, pra eu poder conferir os seus stories, e não deixa de me seguir nas redes sociais. Eu tô no Instagram e no Twitter, ambos como Victor Almeida P, e eu faço lives de leitura na Twitch também todos os dias à tarde, a partir das 14 horas. Lá a gente tem sprints, né, pra ler junto, trabalhar, estudar e passar esse tempo gostoso ali, conversar, bater um papo, um momento muito mais próximo. Então se você quer estar ali junto comigo, você ir lá, ler com a gente, conhecer gente nova, não deixe de acompanhar pela Twitch, beleza? E sempre que for comprar qualquer coisa na Amazon, por favor, por imploro, lembra de mim, compra com o meu link, assim você ajuda muito o canal também. Outra forma de você não gastar nada mais com isso, só o que você já vai comprar mesmo, mas eu recebo uma pequena comissão e isso me ajuda a sobreviver aqui com o canal, porque o YouTube infelizmente não paga quase nada pra gente, então a forma como a gente consegue continuar aqui realmente é pelo link da Amazon. Então sempre que for comprar lá, lembra de clicar pelo meu link, tá? Você pode comprar qualquer coisa, é só entrar no meu linkzinho que fica na descrição do vídeo e já tá funcionando, você pode fazer suas compras normal e isso super ajuda, tá bom? Vamos lá então, começando com os livros. Eu estou há muito tempo para falar dessa leitura aqui, porque eu terminei já faz um tempinho, finalmente concluí essa série e eu tô fazendo um suspense aí talvez, da minha opinião sobre ela, mas eu finalmente terminei Os Instrumentos Mortais. Eu li o último livro, que é o Cidade do Fogo Celestial. É um livro gigantesco, nessa edição ele tem tipo 720 e poucas páginas, não tem muito o que dizer em relação de sinopse por ser um sexto livro de uma série, mas o que eu achei, gente? Pra mim foi um dos melhores livros dos Instrumentos Mortais, junto com Cidade das Cinzas. Eu amo os personagens dessa série, eu sinto muita saudade deles quando eu não tô lendo Instrumentos Mortais, quando eu tava lendo Peças Infernais também, eu tava ali com aqueles personagens, mas desejando voltar pros personagens de Instrumentos Mortais, porque eu realmente me apaixonei. Pra mim são pessoas super reais, e eu fico preocupado em relação ao meu futuro com Cassandra Clare, né? De ler outros livros dela, outras trilogias com novos personagens e sentir falta do quadro de personagens daqui. Mas vamos com calma, né? Os dramas familiares, né? As novelas mexicanas que a Cassandra Clare faz, normalmente não é uma coisa que eu gosto muito, não é uma coisa que eu amo em outros livros, mas a forma como ela faz, gente, tem um sabor especial, tem um tempero especial, entendeu? E esse livro aqui, ele já começa lá em cima, sabe? Já começa com pancadaria, já, nossa, o mundo acabando e os personagens não sabem o que vai fazer. É desesperador, parece que, tipo assim, não tem a mínima chance deles vencerem, sabe? Daí você fica lendo com aquele desespero porque você não sabe como que eles vão fazer pra derrotar o vilão. O Sebastian, ele é sim o melhor vilão da Cassandra Clare, não é o melhor vilão que eu já li, mas dos que eu li dela, ele é o menos ruim, vamos dizer, né? Porque a Cassandra Clare, eu acho que ela não sabe muito bem criar os vilões, mas esse aqui em específico, o Sebastian, ele real me deu esse sentimento de tipo, putz, esse cara realmente pode causar uma desgraceira, sabe? Ele realmente faz você crer que ele é de fato perigoso. Eu diria, gente, uma experiência que eu tive muito mais nesse sexto livro, que é essencial se você vai começar a ler Cassandra Clare, ler pela ordem de publicação, ou seja, os 3 primeiros de Instrumentos Mortais, o primeiro de Peças, o 4, o segundo de Peças, o 5, o terceiro de Peças e o 6. Você começa a alternar a partir do 3 com Peças Infernais, porque aqui tem muita ligação com os livros de Peças Infernais, muitos easter eggs, muito personagem que aparece aqui, personagens que você terminou de ler Peças e aqui você descobre o que aconteceu com ele anos depois, sabe? Que fim que deu esse personagem. Então eu achei isso muito legal. É o livro que mais acontece coisa legal. É um livro que tem 700 páginas, mas eu não senti isso. Foi o que eu li mais rápido de toda a série. Mas não deixa de ter aquela coisinha que a Cassandra Clare sempre dá umas cagadinhas no final. A motivação do Sebastian, no fim das contas, eu achei meio ruinzinho. Achei meio tipo, quero destruir o mundo por causa de um romance. O que eu achei meio merda. E como
Como sempre, a Cassandra Clare deixa umas conclusões meio estranhas, meio bagunçadas, um negócio meio assim. Mas enfim, eu gostei demais, como disse, foi o meu favorito da série. Eu acho que eu dei 4 estrelas e meia pra esse. Aí eu vou passar agora por 3 livros que todos eles foram 5 estrelas. 2 deles foram favoritados e eu já falei sobre aqui no canal, já fiz vídeo dedicado para cada um deles. Então eu vou deixar os linkzinhos para vocês irem acompanhando as minhas resenhas específicas, tá bom? Mas o primeiro deles e o mais icônico de todas essas minhas últimas leituras é O Mar Sem Estrelas, da Erin Morgenstern, mesma autora de Circo da Noite. Livro novo dela, lançamento pela editora Morro Branco, é um livro que vai falar sobre biblioteca subterrânea e sobre um negócio meio psicodélico, um negócio meio Alice no País das Maravilhas. É uma história muito estranha, uma história às vezes um pouquinho confusa, mas com personagens cativantes, apaixonantes, um cenário, um local muito bem construído. E também a escrita da Erin é super poética, super bonita também. Ela escreve de uma forma que é fora de sério, não é desse mundo, real. Mas eu já fiz um vídeo sobre ele, eu recomendo vocês assistirem. Pra Mar Sem Estrelas, na verdade, tô vendo aqui, eu não dei 5 estrelas, eu dei 4 estrelas e meia, mas eu favoritei ele. Então é isto. Aí em seguida eu li O Maravilhoso Para Sempre Vou Te Amar, da Catherine Ryan Hyde, que é o livro novo da autora de Leve-me Com Você, o meu livro favorito da vida, né, que eu já falei várias vezes aqui no canal sobre ele. E agora a Dark Side lançou esse novo aqui, que vai falar sobre uma mocinha, que ela tem uma irmã com um transtorno no espectro autista, e daí ela se muda com a mãe pra um novo local lá, e ela conhece um senhor, esse senhor tem um cachorro, e a irmã se apega muito a esse cachorro, e ela vai criando relações com esse cara também, de amizade, tá, gente? Pelo amor de Deus. Polícia Federal, corre aqui. E é muito fofo também, é muito apaixonante. Os personagens são muito maravilhosos e a história é muito fofinha, muito gostosa de acompanhar. Tem a mesma vibe do Leve-me Com Você, de protagonistas crianças, e a Catherine Ryan Hyde, pelo que eu tenho percebido, ela também fala sobre assuntos sérios, né? No Leve-me Com Você era sobre o alcoolismo, e aqui ela fala sobre esse espectro autista. Então é muito, muito bacana. A forma como ela trabalha também o autismo é super bem descrito também. Enfim, incrível, maravilhoso. Esse aqui eu dei 5 estrelas favoritado. Aí eu também li o 10 Dias em um Hospício, que é um relato da Nelly Bliss sobre 10 dias que ela ficou, se auto-internou em um hospício para conseguir documentar como é a vida lá dentro. E é um livro, assim, pesado, é um livro com coisas gráficas, é um livro que descreve, né, tortura psicológica e descreve também um pouco de agressões físicas e coisas nesse sentido. Então eu recomendo você ter cuidado se você tem algum tipo de gatilho. Eu fiquei muito interessado em ler o Holocausto Brasileiro, que vocês me recomendaram no vídeo onde eu falei sobre esse livro. Outro que eu já coloquei na minha wishlist, já quero comprar pra ler também, que é mais ou menos nessa mesma temática. E pra 10 Dias no Hospício eu dei 5 estrelas também. Depois, gente, vocês falam aí que eu sou hater dos livros. Olha só, eu vou sempre encaminhar o link desse vídeo aqui, porque o próximo que eu vou falar também dei 5 estrelas, que é o Depois, do Stephen King. Gente, que livro bom! Puta merda, fazia muito tempo que eu me sentia tão animado assim com o livro do Stephen King, que a gente vai acompanhar, eu esqueci o nome dele, a história do James Conklin. E o James, ele tem um poder diferente, porque ele consegue ver os mortos, ele consegue conversar com os mortos. Basicamente tem uma regra, né, quando a pessoa morre, ela fica um certo tempo ali no mundo vagando, ela fica perto do corpo dela, ou nos lugares onde ela teve mais conexão, né, às vezes a casa dela, às vezes o escritório, às vezes alguma coisa assim. A mãe do James, ela trabalha em uma editora, e essa editora, ela tem um autor muito famoso, como você pode imaginar, né, coisas vão acontecer aí relacionadas a essa editora também, e ao poder do James, enfim. Eu já comecei completamente envolvido, ele me trouxe uma vibe muito similar de Carrie, no sentido da rapidez da escrita do Stephen King nesse aqui, e o começo também já é um monte de coisa rolando, o menino já vendo gente morta. Eu confesso que eu não sabia a sinopse desse livro quando eu peguei pra ler, eu fui às cegas, e eu adorei descobrir essas coisas junto com a medida que a história ia me contando. Eu adorei os personagens, eu adorei esse protagonista também. É um livro muito imersivo, é um livro muito visual. Não é nada de terror, tá? Não é um livro de terror, é um livro de thriller, um livro de suspense, é um livro de, enfim, dessas coisas aí. Tem um tom Stephen King do nada de usar palavrão, de falar de peito, de coisa assim. Mas também tem um senso de humor que até então eu nunca li em outro livro do Stephen King, assim. Eu não sou o maior leitor do autor, né? Eu li já uns 7, 8 livros dele, mas eu não li tudo. Então eu não sei dizer se esse tipo de coisa em específico tem em outros livros, mas eu achei esse livro muito engraçado em alguns momentos, sabe? O senso de humor do autor tá muito legal aqui. Sempre tem alguma coisa acontecendo, a história surpreende a todo momento. Ele segue por uns caminhos muito legais e é um livro que tem muitas camadas, sabe? Apesar de ser um livro curto. As partes sobrenaturais são muito bacanas também, como ele mostra como
como o mundo dos mortos e o mundo dos espíritos, né? O mundo espiritual pode influenciar no mundo real. E eu finalmente entendi por que as pessoas não curtem muito o final desse livro. Realmente acontece uma coisa aqui no final, uma explicação, um negócio assim, nas últimas páginas, que é mega desnecessário. É muito desnecessário. Além de controverso, né? Eu achei pesado e eu achei uma coisa meio tipo, esse livro tá muito safe demais, deixa eu colocar uma polêmica aqui no final só pra causar, sabe? Porque é realmente nas últimas 3 páginas. E eu fiquei, putz, será que precisava? Olha o som do tabu quebrando. Mas o livro ainda assim, ele é incrível, ele é viciante, não dá pra parar de ler, tem algumas cenas que você fica tipo, lendo sem piscar. E com certeza é o melhor livro que eu já li do Stephen King. Eu dei 5 estrelas também pra depois. E favoritei, pelo que eu tô vendo aqui. Eu tô com o meu Scooby aberto, favoritei. Não lembrava desse detalhe. Aí, a gente, né, tá falando só de coisa boa. Foram 1, 2, 3, 4, 5 livros, 4 estrelas e meia e 5 estrelas. Mas agora vamos falar de um 2,5, que eu não curti, que foi O Filho Rebelde, da Rainbow Rowell. Ai, que tristeza. Que tristeza colocar esse livro aqui num dos piores que eu li esse ano. É a continuação de Carry On, ou como a nova edição foi traduzida, né, o Sempre em Frente. Aqui a gente vai continuar a história do Simon Snow e do Bess. E esse livro é basicamente, assim, descrito como uma fanfic de Harry Potter, né? A Rainbow Rowell, ela pegou o universo de Harry Potter e criou a versão dela desse universo. Então existe magia, existe todas essas coisas aí, existem seres sobrenaturais também, enfim. E aqui a gente vai ter, como tá aqui no verso, ó, uma road tripzinha dos personagens. E é isso que eu vou dizer sobre a sinopse pra vocês. O problema desse segundo livro pra mim é porque, assim, Carry On, o Sempre em Frente, ele termina de uma forma muito legal, ele se conclui, não precisava de uma continuação, e daí você chega aqui e você vê que realmente esse livro não tem trama nenhuma. É só adolescentes viajando, indo na casa do Josh. Apesar de ter páginas assim que é só diálogo, a página inteira, eu senti uma leitura muito arrastada. Eu tava me arrastando pra esse livro. Eu li, as páginas não passavam. Ainda assim, a interação deles é assim divertida, né? O Simon, Bess, dá vontade de você colocar eles num potinho, proteger de todo mal. Aqui eles estão passando por algumas questões ali que você quer que se resolva, você quer que eles fiquem juntos. Porém, outra coisa que a gente tem aqui também é os capítulos são divididos por ponto de vista. Ó, aqui a Agatha, aqui a Penélope, enfim, tem do Simon, do Bess também. Um problema que eu vi com esse livro é que todos os pontos de vista são iguais. Não dá pra saber qual personagem tá falando. Todos têm a mesma voz, todos narram da mesma forma. Então teve mais de uma vez, na verdade acho que foi durante a leitura inteira, que eu fiquei confundindo quem tava narrando. Eu tava achando que era um personagem e eu lembrava, nossa, não, na verdade a gente tá ali no capítulo de fulano. Então é todo mundo igual e isso me deixou um pouco incomodado. O livro tem road trip, que é um elemento que vocês sabem que eu sou apaixonado, mas aqui conseguiu até isso ficar um tédio. Ele vira uma jornada meio Rick Riordan, só que sem o tempero do Rick Riordan. Vira uma jornada sem sal. Uma coisa que eu acho bacana é que a questão da magia aqui ela é relacionada à língua, né? Então a magia não é tipo igual o Harry Potter, que é uma palavra, que expelliarmos. São termos, são frases, são gírias. Então várias coisas assim podem lançar magia. E quando você se muda para outro país, por exemplo, as gírias daquele país são diferentes. Então as magias que você aprendeu lá, no caso na Europa, né, eles são europeus, eles vão para os Estados Unidos, nos Estados Unidos as magias não funcionam, porque ali ninguém conhece aquelas gírias. Ou também, tipo, quando eles estão na estrada, em algum lugar que não tem população nenhuma, que são tipo uma zona morta, ali a magia não funciona, porque não tem pessoas o suficiente falando a língua para existir língua naquele lugar. Enfim, é muito legal esse sistema, gostei muito, eu achei super criativo. Ali na metade do livro surge sim algum conflito básico, bem basiquinho, bem genérico também, pra você entender qual é o propósito desse livro, qual é o propósito dessa história, né? Como eu disse, grande parte do livro não tem trama, né? Mas ainda assim, quando finalmente tem alguma trama, eu achei muito fraco. É uma leitura, gente, desculpa, assim, não me massacre, eu sei que muita gente gosta, mas é chatona. O plot é desinteressante, todos os pontos de vista iguais, enfim, é isso. Eu dei 2,5 estrelas pra ele. Aí, vamos voltar pras coisas boas, que agora, outro livro 5 estrelas. Esse aqui eu favoritei? Não sei, deixa eu ver. Eu favoritei também. Meu Deus do céu. Clara e o Sol, do Kazuo Ishiguro. Gente, que leitura espetacular. Nossa, maravilhoso. Eu já li outro livro do Kazuo Ishiguro, Não Me Abandone Jamais, que eu acho que eu dei 5 estrelas, eu favoritei. Assisti o filme, adorei. E agora Clara e o Sol foi a minha segunda experiência com o autor. Eu estou amando muito ler os livros dele. Aqui a gente vai acompanhar a história da Clara e ela é um robô, uma inteligência artificial. Aqui a gente tem esses seres que se chamam AA, que eu não lembro agora, gente, do que é abreviação do que. Acho que é amigo,
alguma coisa. Amigo artificial. É, isso aí mesmo. Então é um universo onde existem inteligências artificiais a ponto de serem parecidos com seres humanos. Você pode comprar uma e trazer pra sua casa, e é uma pessoa que faz coisas pra você, e que é sua amiga, enfim. E a Clara, então, é a nossa robô. A gente vai ver a história pelo ponto de vista dela. E é uma vibe super Detroit Become Human, sabe? Que é aquele jogo de PlayStation, de computador, que é sobre os robôs também. É muito essa vibe assim, esse livro. E por que o Sol, né? Porque esses seres, essas inteligências, esses robôs, eles são alimentados pela energia solar, pelo Sol. Então, se você fica um pouquinho longe do Sol, algum tempo, né? Eles começam a passar mal, eles começam a ficar fracos. Então, eles precisam do Sol. E isso acaba se tornando para eles como se fosse uma divindade, né? O Sol que nos cura, que nos alimenta, não sei o quê. Bom, é basicamente isso. Eu não vou mais dar detalhes da sinopse para não entregar mais nada para vocês, mas assim, gente, fiquei encantado desde o primeiro momento. A escrita é madura, a escrita é uma delícia. Assim, não o caso ele tem um estilo muito específico. Você precisa ler para ver se você vai gostar, mas eu já gosto, então para mim foi muito bom. Eu adoro esse conceito de sociedade que avançou o suficiente para ter esse tipo de inteligência, e ainda ver o livro pelo ponto de vista da inteligência artificial é muito mais legal ainda. Esse negócio deles se nutrirem pelo Sol, o autor não só fala tipo, os robôs se nutrem pelo Sol. Não, ele cria toda uma cultura ao redor disso, sabe? Ele cria todo, entre os robôs ali, eles têm crenças, eles têm coisas ali em relação ao Sol, que é um desenvolvimento a mais que o autor colocou aqui que eu achei primoroso. A forma como a Clara, por exemplo, quando ela é comprada e levada pra uma casa, né? Isso é parte da sinopse também, que eu esqueci de falar. Enfim, ela é vendida e ela vai pra casa com essa Josie. A Josie é uma criança que ela tá meio doente, ela tem uma coisa ali que ela vive ficando doente. Então, quando ela vai viver entre os seres humanos ali, ela sai da loja dela, ela vê os mundos como uma criança mesmo, sabe? Porque ela não conhece muito das coisas, ela tem que aprender a viver ali, aprender pra que funciona, pra que serve cada coisa. E muito da história é contada através desses olhos meio inocentes dela, e esse tom de inocência que é muito legal. Mas não se iludam com o teor do livro, tá? O Detroit Become Human, que é uma coisa que eu comparei aqui, é um livro sobre revolução das inteligências artificiais, não é isso. Depois, quando ela vai pra casa da Josie, é um livro mais do dia a dia, de acompanhando a interação dela com a menina, e vendo a menina crescer, enfim, coisas vão rolar também. Tem um plot twist, tem uma reviravolta lá pro final, que por sinal é incrível. A vibe do livro, ela sempre muda quando começa uma parte nova, parte 2, parte 3, parte 4. Então, às vezes, se torna um pouquinho confuso, tá? Mas ainda assim, você ainda fica mega entretido, mega curioso. Também é meio creepy, às vezes, o que deu um negócio ali, entendeu? Ele tem questões muito bacanas que ele trabalha também, que é o quão a tecnologia pode afetar a gente, né? O quanto a tecnologia pode ou não substituir sentimentos reais, o quanto a tecnologia entra no lugar de pessoas e você deixa de querer pessoas e passa a querer tecnologia. E trazer, claro, essa questão, né? Será que pode, de fato, substituir sentimentos e vivências reais? Eu confesso que é assim, a gente tem a Josie, e a Josie tem um amigo chamado Rick, e tem todo um arco sobre eles também na história. Eles dois são adolescentes irritantes. A Josie, principalmente, ela é muito irritante, dá vontade de socar a fuça. Às vezes me dava um negócio, assim, que eu não curtia em relação a esses dois personagens, mas não é sempre, foi só um detalhe, assim, que me incomodou de vez em quando. Mas é um livro que é impossível parar de ler também. Quando chega em 70%, a gente tem algumas explicações, muita coisa vai se conectar, e você vai entender o propósito da história. Gente, é uma explicação, uma reviravolta sensacional, fora de sério. Kazuo Ishiguro, ele tem um estilo muito específico de fazer reviravolta sci-fi, né? Os livros dele, os dois que eu li, são de ficção científica. E a forma como ele joga essas coisas na trama, assim, você, tipo... Sabe aquela sensação quando você lê, você fala, nossa, isso é muito Kazuo Ishiguro. Muito bacana. É um livro que coloca em xeque questões tipo... Será que as pessoas, cada um tem algo único dentro de si, de fato? Ou é todo mundo parte de uma grande máquina? Será que amor e ódio podem ser construídos por ferramentas, podem ser criados, né, por ferramentas artificiais? O final é muito fora do que eu pensei que aconteceria. Eu fiquei surpreso, eu fiquei emocionado. Eu me peguei, na verdade, mais emocionado do que eu achei que eu ficaria. Me apertou o coração real. Enfim, incrível, maravilhoso, 5 estrelas, favoritado. Próximo livro também é 5 estrelas. Também adorei, que foi A Profecia, do David Seltzer. Aqui é uma história que vai contar sobre, basicamente, o nascimento do anticristo. A gente vai acompanhar o nascimento de uma criança
criança e as coisas que vão acontecer durante a infância dessa criança e os pais também, né, e outras pessoas que vão se envolver, e essa criança é o anticristo. Então ela nasceu de uma forma muito específica, ela nasceu num horário muito específico, ela tem um 666 na cabeça, enfim, todas essas coisas aí. É um livro que tem uma escrita super envolvente, o clima é muito bom, gente, realmente parece que você tá assistindo um filme de suspense, um filme, assim, suspense barra terror, apesar de não chegar a dar medo em si. Eu, pelo menos, não senti medo, achei mais um livro de suspense mesmo, de coisas bizarras acontecendo, mas tem umas cenas que você fica tipo, ih, menino. Muitas coisas você sente na pele, dá essa coisa de tensão, dá esse arrepiozinho, dá repulsa em alguns momentos, porque ele também tem momentos que são gráficos. E ler esse livro sabendo do contexto bíblico é muito mais legal ainda. Eu, por exemplo, sou cristão, então achei muito show. Totalmente diferente, é um livro que é direto, ele não omite ou perfuma essas coisas em específico, né? Ele fala sobre profecia da Bíblia também, ele coloca trechos e ele explica sobre as coisas, enfim, muito legal. A gente tem um arco de um fotógrafo barra jornalista que ele também tá notando coisas estranhas acontecendo e ele por si só vai investigar algumas coisas, então a gente tem esse tonzinho de investigação no meio da história. O livro é muito bem distribuído, sabe? A gente tem momentos da criança encapetada ali, a gente tem momentos de investigação, a gente tem momentos de cenas de filme de terror, assim, de gente morrendo, sendo atropelada e caindo do prédio, se jogando e se suicidando. Tudo cria uma imersão e tudo cria um senso de um livro muito verossímil, sabe? Um livro que você acredita nessas coisas. E começa a criar uma tensão também se, tipo, o anticristo, por exemplo, ele vai se levantar ou eles vão conseguir impedir essa criança de crescer. Ou, no caso, matar o menino. Você não sabe. É uma questão que você só vai descobrir no final. Muito cinemático, intenso, envolvente, maravilhoso também. Dei 5 estrelas pra ele. Aí eu abandonei 2 livros durante a maratona. O primeiro deles foi o Devoradores de Estrelas, do Andy Weir. Assim, gente, eu abandonei esse livro, confesso que assim, na página 50, 60, não consegui ir muito longe. O Andy Weir, ele tem uma escrita engraçada, simples, né? Uma escrita que, no geral, ela é fluida. Só que o que me pegou nesse livro, e porque eu também não consegui ler Perdido em Marte, é que o livro é 1/3 matemática, 1/3 física química e o restante, esse negocinho que sobrou aqui, é história. Entendeu? Então é muito maçante. É preocupante, assim, você estar na página 50 e já querer pular parágrafo. É um monte de informação de física, química, essas coisas assim, que não precisa. O povo, assim, eu vejo pessoas que curtem isso, mas pra mim, gente, ele tá fazendo uma ficção, não uma história real. Então, ele não precisa explicar as coisas da ficção, sabe? Certas coisas ele não precisa explicar. E o que ele precisa explicar não precisa ser em tanto detalhe assim, sabe? Ninguém tá cobrando que as coisas que ele tá escrevendo numa história de mentirinha precisa ser exatamente igual à física química da nossa vida real, entendeu? Então ele perde tempo falando sobre matemática e números e descrições assim imensas que pra mim não faz sentido, entende? A trama em si ela é muito interessante, mas ela fica soterrada nesse negócio, uma leitura extremamente cansativa. Não consegui passar da página 50, infelizmente abandonei. Outro livro que na verdade esse aqui eu não abandonei, mas esse aqui eu dei 2 estrelas, deixa eu confirmar, 2,5, que é O Segredo. O terceiro livro do Caça-Feitiço é uma série que eu falava muito nos primórdios aqui do canal, uma série que eu adorava, enfim, ia atrás dos livros, eu conheci o autor, eu autografei o livro aqui, ó, enfim. Só que eu acho que pra mim, gente, o tempo desse livro já foi, sabe? Era um livro que eu aproveitava quando eu era mais novinho, mas hoje em dia, depois de ter lido tanto livro, tanta fantasia, eu acho que não encaixa muito mais com o meu perfil, sabe? Apesar de ser um livro juvenil, ele tem uma escrita um pouquinho mais YA, uma escrita um pouquinho mais madura do que o juvenil. É um universo que é bem bacana, ele tem monstros diversos, mas o Joseph, ele cria regras específicas pra cada monstro, então ele meio que torna um negócio único dele mesmo. Mas eu fiquei um pouco entediado com a história. Na verdade, que você achar meio chatinho. Não me peguei os personagens, o protagonista ele é muito burro, muito burro. E o mestre dele é o típico clichê do mestre, sabe? Do mestre todo poderoso, enfim. Não sei, passou um momento pra mim, ele tanta fantasia que isso aqui já se tornou algo mais genérico. Aí eu acabei dando 2,5 estrelas. Foi uma leitura muito difícil de terminar. E agora pra gente encerrar, um livro que não foi nem 5 estrelas, nem 2,5. Ele tá no meio, um livro 3,5 estrelas, que é a minha leitura mais recente. Na verdade, eu vi esse livro em audiobook no Storytel, em português, que é o Penitência, da Kanai Minato. É o segundo livro da Kanai Minato que eu li. O primeiro que eu li foi o Confissões. Amei. Acho que eu dei 4,5 estrelas pra ele. E o Penitência agora foi o segundo. Ele vai falar sobre 5 garotas. Uma delas é assassinada e as outras 4 garotas presenciam esse assassinato. Elas
enfim, estão envolvidas nesse ocorrido, e a gente vai acompanhar a vida de cada uma delas, até um pouquinho antes do assassinato, o assassinato e o que aconteceu durante os próximos anos na vida delas, e como esse assassinato traumatizou elas, e como tudo isso interferiu em como a vida delas seguiu dali pra frente, sabe? Então é um livro bem detalhadíssimo sobre a vida de cada uma, e no final todas essas coisas vão se conectar, pelo menos a maioria. O estilo escrito da Kanai, ele é bem diferente, tá? É muito gostoso de acompanhar, ele tem o tom policial, só que um tom policial, a forma como ela fala às vezes é um pouquinho mais formal. Eu gosto como, claro, óbvio, os livros dela refletem muito a cultura japonesa, e não é tipo, vamos falar sobre a cultura japonesa, mas você vê isso inserido na forma de agir dos personagens, nas atitudes, nas condutas desses personagens. De início eu fiquei extremamente envolvido, e tem umas coisas super visuais também. Eu tava ouvindo o audiobook, eu tava me sentindo lá. Sério, foi assim, o audiobook eu super recomendo. Se você assina o Storytel, o audiobook dele em português super bem narrado também, muito bom. Entretanto, o livro eu achei que ele arrasta um pouquinho ali no meio. O meio foi meio chatinho. Ele se torna repetitivo às vezes, porque ele vai falar sobre a cena do assassinato diversas vezes. E também, ela vai contar a história de cada personagem, de cada uma dessas meninas, só que ela começa devagar, eternamente, falar sobre coisas que você não sabe como isso se conecta com a história principal. E às vezes nem se conecta, ela só falou, sei lá, ela saiu e comprou uma bota vermelha. Essa bota vermelha foi muito importante pra ela durante a infância. Toda vez que ela ia no parque, ela queria vestir a bota vermelha. Você vai ver o que isso tem a ver com a história principal? Nada. É só tipo um fato aleatório sobre a personagem, sabe? Então tem muito disso. É um livro que é muito bom, a trama é incrível, a forma como as coisas se conectam é maravilhoso, mas tem encheção de linguiça. Você sente que a autora tava querendo encher página, querer bater a meta de palavras escritas, porque tem muita encheção de linguiça. Assim como Confissões, a Kanai Minata lá trabalha com temáticas pesadas, tem momentos doentios, e isso a autora ela faz de uma forma muito boa. Enfim, mas como eu disse pra vocês, a forma como tudo se conecta e o final são sensacionais. Eu gostei muito da conclusão da história, apesar de muita gente achar que foi rápido demais ou foi vago demais. Eu adorei a conclusão. O problema mesmo é que metade desse livro não precisava. Eu acho que é um livro que se beneficiaria muito de uma edição, de cortar algumas coisas ali. Ele ficaria um pouquinho mais curto? Ficaria, mas eu acho que é o suficiente pra contar essa história. Se fosse mais enxuto, eu acho que talvez eu daria um 4, 4,5, porque realmente é muito bom a trama. É isso, gente. Esses foram os livros que eu li recentemente. Vou mostrar todos aqui pra vocês, consegui falar de vários. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários se vocês já leram algum desses livros aqui, se vocês concordam, se vocês discordam, o que vocês acham, ou se vocês estão animados pra ler algum deles. Eu tô, nossa gente, real, muito, muito feliz com esse monte de livro 4,5, 5 estrelas ultimamente. Isso tem me deixado muito mais animado com a leitura, me deixou animado durante a maratona, porque era um livro melhor atrás do outro. E eu espero que isso continue até o final do ano. Vai me dar trabalho pra escolher os melhores livros do ano, hein? Aqui já tem vários. Enfim, não deixa de conversar aqui nos comentários. Antes de você ir embora, dá um joinha nesse vídeo pra ajudar no engajamento. Se inscreve se você não for inscrito. Me acompanha nas lives lá na Twitch. E também não esquece de comprar todos esses livros que eu falei aqui nesse vídeo. Se você for comprar, por favor, use o meu link da Amazon, tá bom? Por enquanto eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo. Grande beijo pra vocês e tchau!